Bom, a gente vai voltar então a falar do processo de ramificação supercrítico, né? Que é aquela história de você ter a variável que descreve o número de filhos, um médio maior do que 1. Bom, a gente lembra como é que é o processo, né? A gente começa com um sujeito que a gente rotula. Eu resolvi adotar essa convenção aqui para falar da sequência vazia. Talvez seja um pouquinho melhor do que a outra, parece um zero. E aí esse sujeito aqui vai ter um número de filhos que é n e tal, uma cópia independente da n. Vamos dizer que sejam 3 filhos. Os filhos a gente rotula por 0, 1, 2. Aí, por exemplo, esse aqui vai ter n, 0 filhos. E vamos dizer que isso vale 1. Então, ele só vai ter o filho 0, 0. Esse aqui, de repente, vai ter 3. Então, n1 igual a 3. E bom, e a gente sabe, né? Tem uma variável dessa n para cada sequência de inteiros finita, né? Então é o número de caras que o cara vai ter se ele vier a nascer. Então esse, por exemplo, tem um n00 aqui. Aqui você vai ter os n's dessas sequências, que seriam 1, 0, 1, 1, 1, 2. E lembrando, né, o nosso objetivo é provar que quando mu é maior do que 1, essa árvore é infinita com probabilidade positiva. Tá certo? E a gente já começou a falar de como vai fazer isso, que é via busca em profundidade. A gente vai percorrer a árvore, não como a gente fez antes, né, que era perguntando quantos filhos esse cara tem, agora quantos são os filhos dos filhos e quantos são os filhos dos filhos dos filhos. Antes a gente foi vendo por gerações. Agora a gente vai fazer contornando a árvore, sempre tentando ir mais fundo. Né? Essa é a busca em profundidade. Bom, o Jefferson, calor de computação, sabe disso bem. E a gente vai, então, descendo. Quando não puder mais, a gente sobe. Então, aqui a gente desce, aí sobe, aí desce de novo, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Né? Se a árvore fosse só isso aqui, seria isso que a gente ia ver. Mas, para organizar um pouquinho melhor as coisas, eu vou escrever dois resultados que eu quero fazer antes de voltar à busca em profundidade, tá certo? Que vão ser importantes para o que a gente vai provar depois. O primeiro, os dois são teoremas bem elementares, mas é bom a gente tentar fazê-los antes, fazer para organizar melhor, antes de provar as coisas. Então, esses teoremas aqui não tem nada a ver com esse curso especificamente, mas eu estou imaginando aqui que eu tenho uma sequência de variáveis independentes, identicamente distribuídas, com média maior do que 0. E aí eu vou dizer o seguinte, bom, vamos definir S0 igual a 1 e Sn igual a Sn menos 1 mais Xn para n maior ou igual a 1. Então, a probabilidade de para todo n a gente ter Sn maior do que 0, ela é maior do que 0. Então, o teorema bem geral que nos diz que se você... Né, a gente está aqui olhando essas somas de variáveis aleatórias. E a única diferença é que ao invés de começar com só somar as variáveis, a gente está somando 1 no início. E a gente está perguntando qual é a probabilidade de todas essas somas serem positivas. E eu estou dizendo que essa probabilidade é positiva. Bom, esse é o teorema 1, o segundo teorema eu vou botar depois. Bom, como é que a gente prova isso aqui? Esse podia ser um exercício no curso de probabilidade 1, né? Não sei se foi um exercício, provavelmente. Eu não lembro de ter dado esse exercício, mas é um exercício bonitinho. Porque a ideia é vamos primeiro provar isso aqui. Provar que o limite em L indo para infinito da probabilidade de para todo n pertencente a n, Sn ser maior do que menos L, esse limite é 1. Certo? Então esse é o primeiro passo da prova, é a primeira afirmação da prova. Bom,
para provar isso aqui, deixa eu dar um nome para esse evento, chamar de EL. E aí eu vou reparar o seguinte, irmão. O evento EL, ele sempre está contido no EL mais 1. E por que ele está contido no EL mais 1? Estou dizendo aqui, por exemplo, qual é a probabilidade? Eu estou olhando no primeiro evento, todas as somas parciais são maiores do que menos 1000. E o outro evento é todas as somas parciais são maiores do que menos 1001. Né? É claro que se todas as somas parciais são maiores do que menos 1000, elas são maiores do que menos 1001 também. Então a gente tem esse contenimento aqui para qualquer valor de L. A probabilidade de todas as somas parciais serem maiores do que menos L é maior. Esse evento está contido no evento. Todas as somas parciais são maiores do que 1001. Menos 1001. Perdão. Então a gente sabe que aquele limite ali, que a gente quer calcular, é a probabilidade da união. Esse é o bom e velho teorema de medida, né? Para uniões, sequências crescentes de eventos. E o que é essa união? Essa união é o evento. Existe um L, tal que para todo N pertencente a N, Sn é maior do que zero. Tá certo? Isso é simplesmente o evento. O que é isso? Eu estou dizendo o seguinte, olha só. Ó, maior do que menos L, perdão. Eu estou dizendo aqui simplesmente o seguinte, olha só, estou pedindo, tem que existir um L que limita inferiormente a sequência de valores Sn. Isso é pedir que essa sequência seja limitada inferiormente. Quer dizer que isso aqui é sinônimo, não falei nada diferente aqui. A probabilidade de ser limitada inferiormente é maior ou igual à probabilidade de Sn ter um número finito de termos menores ou iguais a zero. Certo? E aí eu afirmo que, na verdade, essa última probabilidade é 1. E aqui eu vou usar o fato que as variáveis têm média positiva, tá certo? Bom, o que a gente sabe sobre somas de variáveis aleatórias com média positiva? A gente sabe que a gente tem a lei forte dos grandes números, né? Como o primeiro momento é finito aqui, estão em L1. A gente sabe que, porque o que vai acontecer? P quase certamente, a gente tem que Sn sobre N, bom, tudo bem, o Sn não é só a soma das xis, tem um 1 no início, mas esse 1 vai sumir asintoticamente. P quase certamente Sn sobre N converge para a média de x1, que é positiva, e logo P quase certamente existe existe um N0 pertencente a N, tal que para todo N maior ou igual a N0, Sn sobre N é maior ou igual que a média sobre 2. Então, e em particular, né, isso aqui implica que P é quase certamente existe um N0. Bom, isso aqui é maior do que zero, de novo, né? Tal que para todo N maior ou igual a N0, Sn é maior do que zero.
Então, não sei se ficou clara a estrutura aqui. A estrutura é dizer... Bom, estou querendo provar... Eu quero provar que tem uma... A gente está provando primeiro essa afirmação aqui, né? O objetivo final é outro, mas a afirmação é que a probabilidade para todo n Sn ser maior do que menos L, ela vai ficar arbitrariamente próxima de 1 quando L é grande. A gente fez isso reescrevendo, né, vendo que tem uma união crescente, então o limite da probabilidade é a probabilidade da união. Essa união é exatamente o evento, a sequência de valores Sn é limitada inferiormente. E aí eu digo, bom, uma maneira de uma sequência de números reais ser limitada inferiormente é ela só ter um número finito de termos menores do que zero. Isso é claro? Está dizendo, bom, se eu tenho uma sequência que tem 10 termos menores ou iguais a zero, e a partir daí todo mundo é positivo, então ela é limitada inferiormente pelo mínimo desses 10 termos, né? Então, bom, enfim. E aí a gente consegue, por causa da lei dos grandes números, a gente sabe muito mais do que dizer que Sn é positiva para n grande. A gente sabe dizer que Sn sobre n está longe de zero para n grande. Certo? Então, isso certamente implica o que a gente precisa aqui. Não, porque a gente tem aquela lei forte dos grandes números, mas para variáveis i e d, ela só precisa de primeiro momento finito. Então, quer dizer, é o teorema do Kolmogorov lá, que tem várias variantes da lei forte dos grandes números, né? Mas a mais forte delas quer dizer, para o caso i e d, a gente tem esse teorema que diz só o primeiro momento finito, né? Só ter esperança no módulo finito já basta. Então, isso aqui, bom, vou botar aqui. Lei forte. I e D. Tá, então isso aqui é a primeira parte da prova. E agora a segunda parte é o seguinte, é observar que como a esperança de x1 é positiva, a probabilidade de x1 ser positivo é positiva. Tá certo? Então, bom, agora nessa segunda parte a gente vai usar a primeira parte para terminar a prova. Como a esperança é positiva, a probabilidade é positiva. Então, portanto, existe um alfa maior do que zero, tal que a probabilidade de x1 ser maior do que alfa é positiva. Ok, e aí? E aí agora eu vou olhar esse evento aí, que é para todo n pertencente a Sn, para pertencentes naturais, Sn é maior do que zero. E aí o que a gente está olhando aqui? A gente está olhando as somas parciais dessa sequência aqui, né? Na sequência das xn's. E a gente quer que sejam todas positivas, e eu só estou querendo achar uma cota inferior para essa probabilidade, dizer que ela é maior do que zero. E eu vou dizer o seguinte, olha só. Uma maneira dessa sequência ser sempre positiva é você dar sorte no início e várias vezes você ter a x1 maior do que alfa, x2 maior do que alfa, x3 maior do que alfa, x4 maior do que alfa. E aí isso vai te afastar de zero, digamos assim. Né? Está dizendo, bom, uma maneira de me manter sempre positivo é no início eu dar muita sorte, só andar para cima. E aí a partir daí eu me comportar como me comporto nesse evento aqui, né? Que é nunca descer abaixo de um certo patamar negativo aqui. Então eu vou dizer o seguinte, esse evento, ele contém um evento x1 maior do que alfa, x2 maior do que alfa, xm maior do que alfa, bom, para qualquer m aqui que você escolher. E a partir daí você quer que as somas sejam maiores do que zero. E isso está contido dentro desse evento aqui. Vamos botar assim. Interseção de i igual a 1 até m
de xi maior do que alfa, interseção com evento para todo n maior ou igual a m, você ter que a soma de j igual a m mais 1 até n de xj é maior ou igual a menos 1 menos alfa m. E vamos ver se a gente entende isso aqui, tá? Porque não é para ser complicado, mas é o tipo de coisa que quando você escreve parece muito mais assustadora do que de fato é. Qual foi a minha ideia? A minha ideia foi dizer o seguinte, olha só, uma maneira de você se manter para sempre positivo, que é o que a gente quer provar que é possível, né? Com probabilidade positiva, é você dizer, olha, vai ter 1 milhão de passos em que você vai andar para cima, vai andar alfa para cima. Ou seja, x1 é maior do que alfa, x2 é maior do que alfa, até a x1 milhão é maior do que alfa. A partir daí, para garantir que você nunca vai descer de novo, vou botar aí mais um aqui, para garantir que você nunca vai descer de novo, você não quer mais ir para baixo de zero, né? Mas então o que a gente pensa em ter um espaço aleatório, né? Você saiu do 1, aí você subiu alfa, mais do que alfa de fato, né? A partir daqui, vocês perguntam, o que eu preciso fazer a partir daqui para nunca descer para baixo de zero? E o que eu estou dizendo é, na verdade aqui deixa o maior do que zero é supérfluo aqui, eu devia dizer maior ou igual a zero. Que é isso que eu preciso de fato depois. Aliás, não, desculpa, é maior do que zero mesmo, perdão. Eu achei que eu tinha escrito errado, tinha escrito certo e corrigi para botar errado. Tá aqui. A partir daí o que você precisa? Bom, vamos ver, essa aqui foi a x1 até a xm, né? A partir daí você precisa que esse seu passeio aleatório ele nunca desça para cá. Então ele não pode descer mais do que alfa m passos. Menos 1 porque você tinha 1 de graça aqui no início. Que é alfa m mais 1 passos. Então é isso que você tem aqui. Tá certo? Bom, então vamos observar que pela parte 1, por 1, existe um L tal que a probabilidade de para todo n pertencente a n, Sn ser maior do que menos L, essa probabilidade é maior ou igual a 1/2, por exemplo. Qualquer valor que você botasse positivo aqui estava bom. Como a probabilidade converge para 1, algum L vai te dar isso aqui. Tá, e aí? E agora vamos escolha m tal que alfa m mais 1 seja maior do que esse L aqui. Vamos botar L0 para a gente ter ideia de que é fixo. E aí o que a gente faz? Bom, vou apagar a árvore um pouquinho aqui. A gente faz o seguinte. A gente vai ter então aquela probabilidade que a gente quer calcular, né? Repara que quando eu escrevi essa interseção aqui, eu passei a só ter eventos independentes, né? Estou dizendo, olha só, tem um evento aqui que corresponde a x1, outro corresponde a x2, outro corresponde a x3, até a xm, e depois tem um evento que corresponde só ao que acontece depois da m mais 1. De novo, né? Aqui eu estou dizendo, no início do processo, até o passo m, eu quero que dê sorte. E a partir daí eu quero ficar acima de um certo nível. Esses dois eventos que eu escrevi são independentes. Então eu estou cotando a probabilidade por baixo pela probabilidade daquela interseção, que na verdade é um produto de probabilidades. E agora tudo que falta para a gente perceber o que está acontecendo
é o seguinte, bom, esse termo aqui certamente é maior do que zero. Esse termo aqui é igual a probabilidade de x1 ser maior do que alfa elevado a n, que as variáveis são m, que as variáveis são i e d. Eu estou indo rápido demais, não? Estou vendo os dois copiando, não sei se estão, sei lá, se está claro. Não, então agora o que eu quero observar, e esse é o passo final da demonstração mesmo, é que isso aqui é o mesmo problema que a gente abordou no item 1 aqui. A gente está olhando a sequência dessas somas aqui, e quer provar que ela é maior do que alguma coisa. Tá certo? A gente está olhando aqui, qual é a probabilidade dessa sequência de somas ser sempre maior do que isso. Né? A gente começa com uma soma que só tem uma variável, depois com uma soma que tem duas variáveis, depois com uma soma que tem... São todas I e D com a mesma distribuição da SN original aqui. Exceto que tem um mais um que está no lugar errado aqui. Porque a definição da SN tinha um mais um. Então, eu troco isso e troco isso aqui. Tiro esse mais um. Mas, enfim, de qualquer maneira, aí, o ponto é, como a sequência de variáveis tem a mesma distribuição, né? Eu estou olhando a sequência xm mais 1, xm mais 2, xm mais 3. Essa sequência tem a mesma distribuição da x1, x2, x3. Então, isso aqui é a mesma coisa que pedir, que probabilidade de que para todo n, Sn seja maior do que menos L, né? A gente escolheu isso daqui para ficar maior do que L. E aí, então, isso tudo aqui é positivo. Isso aqui é maior do que... maior ou igual a 1/2, isso aqui é maior do que zero, certamente, então, ficou maior do que zero. Então, isso aqui é um fato bem geral, se você, né, contando que você tem um viés, um drift, se quiser, para cima, né, na sua sequência ID, as somas parciais dela têm uma probabilidade positiva de nunca descerem bom, você está começando de 1 também, né, para não começar do zero. Se você começa de 1 e toma uma sequência de variáveis aleatórias com drift, ID, então você tem a probabilidade positiva de nunca descer para baixo de zero. Então tá, isso a gente vai usar depois. O outro resultado que eu vou botar é mais para... É um desses resultados que é mais difícil de escrever do que de provar uma vez que está escrito direito. Posso apagar isso aqui? Bom, talvez valha a pena eu desenhar a busca em profundidade aqui de novo, para a gente ter uma ideia, já dizendo como é que a gente vai fazer essa busca aqui direitinho. Desenhar a árvore de novo. Olha só, como é que a gente vai fazer para analisar a busca em profundidade? A gente, em princípio, a gente vai pensar num processo local. Tá? Local no seguinte sentido, no início, esse processo não sabe nada sobre o número de filhos de ninguém na árvore. Aí ele vai chegar aqui e ele vai perguntar quantos filhos esse cara tem. E aí ele vai descobrir o valor da variável n vazio. Aí ele vai descer para o primeiro filho e perguntar quantos filhos esse cara tem. Ele vai descobrir o valor da n1. N0, obrigado. Aí depois ele vai descobrir o valor da N00, depois ele vai vir para cá, N01, por aí vai. O que eu quero dizer é o seguinte, no momento, vai ter um momento, por exemplo, que o algoritmo está parado aqui e ele só fez uma consulta sobre essas variáveis aleatórias aqui. Eu quero dizer que do ponto de vista dele, qual é a próxima pergunta que ele vai fazer? Ele vai perguntar isso aqui. Vai perguntar o valor dessa variável aleatória aqui. Do ponto de vista do algoritmo, a resposta que ele vai receber, ou seja, esse valor, ele é independente de tudo que o algoritmo viu até agora. Ele não tem informação nenhuma a respeito disso aqui que não seja a distribuição da variável aleatória, que ele já sabia de início. Certo? Quer dizer, como é um processo local, ele vai fazendo perguntas, cada vez que ele perguntar quantos filhos alguém tem, sendo alguém que ele não observou antes, ele vai receber uma cópia independente daquela variável aleatória n. Esse é o teorema. Como é que você formaliza isso? Isso é o teorema. Não, teorema quer dizer, é um teorema. É uma interpretação do teorema. Isso. Esse é o tipo de coisa que a gente quer transformar em teorema. Pronto. Isso. A ideia é que... Pode. Se você não olhou, então embora já seja... Você não sabe. É como se você estivesse construindo a árvore
ali na hora, né? Do seu ponto de vista, é como se a árvore estivesse surgindo ali na hora. É como se dissesse, até você tentar perguntar alguma coisa a respeito desse cara, você não sabe mesmo, assim, você não sabe se tem 1000 caras aqui embaixo, se tem uma árvore infinita ou se não tem nada. Mas o quanto que tem, tá dado. Pois é, tá dado, então por isso a gente vai ter que formalizar as coisas direitinho, para pensar, tá certo? O que quer dizer isso, né? É uma coisa tipo tempo de parada, no fundo. Num processo marcoviano. O que você tem para um processo marcoviano? Você diz, você olha o processo até um certo tempo. Tá certo? O tempo facilita a gente a pensar. Mas é mais ou menos isso. Você olha para o processo até um certo tempo, a partir daí, como ele vai continuar? Bom, vamos pensar que é um passeio aleatório, que ele está passo mais ou menos 1 para cima e para baixo, com probabilidades que são sempre as mesmas, tá certo? Imagina que você viu o passeio aleatório até um certo tempo e parou. A partir dali, o que você tem? Bom, em princípio você não sabe. Você tem um outro passeio aleatório, igual ao que você começou, com a mesma distribuição. É essa a ideia. Então, qual é a formalização aqui? A formalização é a seguinte, você tem por trás de tudo, você tem uma sequência ID de variáveis aleatórias com valores num certo espaço que não me importa muito qual é. Tá certo? Você tem também conjuntos aleatórios, isso é a parte mais, talvez, difícil de entender. Ou seja, são conjuntos, são variáveis aleatórias com valores nas partes de N. Ou seja, para esse aqui a gente está imaginando tem um conjunto que a gente está crescendo com o tempo, que é o conjunto, no fundo, das coisas que a gente observou, entre aspas. Tá certo? Então aqui T pertencente a N união 0. E qual é a hipótese? Né? A hipótese de verdade. Porque isso tudo faz parte da hipótese. E a gente vai suponha que para todo T e para todas as escolhas de conjuntos S0, ST contidos em N, a gente tem a seguinte coisa, que o evento de ter visto esses conjuntos, ele pertence à sigma álgebra gerada pelas variáveis xn, onde n pertence à união desses caras. Bom, já vamos dizer o que isso quer dizer. Interpretar isso aqui, né? Então, é um teorema que escrito ele é muito pior do que falado, assim, falado informalmente. Então, a sequência é xn, onde n pertence aos naturais menos essa união, condicionada àquele evento lá, ela tem a mesma distribuição. Na verdade, aqui o ID não é importante. O importante é a independente. Deixa eu botar aqui isso aqui, que talvez seja... Ela tem a mesma distribuição que a sequência xn, n pertence a n menos a união. É assim. Tá claro o que significa, não? Porque eu na verdade, esse teorema para o meu orientador de doutorado ele é absolutamente óbvio. E aí eu demorei bastante tempo para me convencer de que
Quer dizer, não era nem teorema do ponto de vista dele, era meio que nem dizer assim, é claro que isso é verdade, assim, porque 2 mais 2 é igual a 4, isso aqui é D. E é mais ou menos isso mesmo, né? O que está dizendo aqui? Vamos tentar interpretar nessa figura. Aqui eu estou pensando nesses conjuntos aleatórios, vocês podem pensar que, por exemplo, é o conjunto, o S0 é o conjunto de vértices cujo número de filhos você sabe no tempo 0. O S1 é o conjunto de vértices cujo número de filhos você sabe no tempo 1. O S2 é o conjunto de vértices cujo número de filhos você sabe no tempo 2. E o S3 e por aí por diante. Então está dizendo o seguinte, olha só. No tempo t, quem são esses conjuntos? Ou seja, o conjunto dos vértices cujo número de filhos você sabe no tempo t, se você olha para esse conjunto, e aí você pergunta, qual é a probabilidade do conjunto no tempo 0 ser S0, o conjunto no tempo 1 ser S1, o conjunto no tempo t ser ST. Essa probabilidade, ela só depende, quer dizer, esse evento, ele só depende das variáveis que você já viu. Era por isso que eu estava dizendo que nem o tempo de parada, né? Estou dizendo, então, para saber se isso aqui ocorreu ou não, você só precisa olhar para essas variáveis envolvidas no processo. Tá certo? Então, por exemplo, qual é a probabilidade de no tempo 0 eu ter visto esse valor, no tempo 1 eu ter visto esse, no tempo 2 eu ter visto esses 3, no tempo 4 eu ter visto esses 4 e por aí vai. Essa probabilidade só depende dessas próprias variáveis aleatórias que eu botei aqui. É isso que quer dizer. Esse evento só depende disso, né? É isso que eu estou querendo dizer aqui. No tempo 4 você vê o N0 só depende da variável N0, né? E da N vazio. Não, mas eu estou dizendo, sim, na verdade tem uma para trás, na verdade. Você sempre tem a vantagem de um para trás. Tá. No caso 2. Não, peraí, não estou entendendo. O que você está falando? Por exemplo, você olhar no tempo 4 N0, Uhum. só dependeu de N0 e N vazio. Isso, sim. Mas é que, na verdade, eu acho que eu não falei muito bem o que eu queria falar. O que eu queria falar o conjunto que eu vou definir, em cada tempo, o ST vai ser o conjunto dos vértices cujo número de filhos eu sei. E esse conjunto... bom, na verdade, você tem razão que esse conjunto aqui, nesse tempo, ele depende de menos coisas. Mas porque o fato de que eu sei esse número... Hã? Esse aí é o tempo 2. Não, esse é o tempo 4. Porque no tempo 1 você vai abrir o número de filhos desse cara aqui. No tempo 0 você vai abrir o número de filhos desse cara. Você já sabe que ele tem 3 filhos, mas você não sabe esses 3 valores. É diferente. Aí você agora vai consultar quantos filhos esse cara tem. Se ele não tiver nenhum, você vai passar direto para esse, né? Mas se ele tiver um filho, pelo menos você vai vir para cá. E essa, digamos assim, é a aleatoriedade na jogada, que diz qual o caminho que você vai seguir. O ponto é que para, digamos assim, justificar que você seguiu aquele caminho, você só precisa das variáveis aleatórias que você viu no caminho. É basicamente essa a ideia. E aí está dizendo o seguinte, qualquer variável aleatória que não esteja no seu caminho, não esteja no conjunto que você viu até agora, ela é condicionalmente independente do que você viu. É isso que o teorema está dizendo. E o teorema é absolutamente trivial, uma vez que você põe dessa forma, porque aqui você está condicionando numa certa sigma álgebra. Então deixa eu botar aqui, a prova desse teorema é o seguinte. Que esse evento aqui, vamos chamar de E. Isso é uma coisa que ninguém prova pra você, né? Não, mas aí como para mim foi uma fonte de indagações existenciais profundas, eu resolvi botar aqui, né? A gente formula muitos programas de curso assim, em função dos traumas que a gente teve na vida, né? E assim, dos buracos, dos vazios que a gente sentiu. Tá? Então, Pois é, mas é isso que eu estou falando. Acho que se eu pedisse muito para o meu orientador de doutorado formular esse teorema para mim, ele teria formulado. Mas isso não era, assim, eu não pedi, talvez por eu ser tímido, não sei, o trauma vem um pouco também das nossas limitações psicológicas, né? Para lidar com certos eventos na vida. E aí eu não pedi, e aí eu fiquei pensando, mas por que isso é verdade? Aí eu cheguei à conclusão que essa era a formulação. E aí a formulação é simplesmente você observar o seguinte, olha só, a prova é você observar, esse evento, a gente está supondo que ele está numa certa sigma álgebra. Essa sigma álgebra, ela é independente dessa outra aqui. Esse é o símbolo para independência. Não sei se vocês já viram esse símbolo.
E isso é um princípio, esse princípio sim eu faço questão de também eu faço questão de enfatizar toda vez que eu dou curso de probabilidade 1, que é o princípio, você tem um monte de variáveis aleatórias independentes. Aí você divide as variáveis em dois grupos, né? Particiona em dois grupos. E agora você tem tipo dois vetores no fundo, né? Quer dizer, o vetor das variáveis do grupo A e o vetor das variáveis do grupo D. Esses dois vetores são independentes. É essa a ideia, né? Que a sigma-álgebra gerada por uma coleção de variáveis independentes é independente da sigma-álgebra gerada por uma outra coleção de variáveis que são independentes dessas primeiras. Exatamente. Você está pegando um pacote independente e dividiu em dois grupos. Esses dois grupos, olhados coletivamente, são independentes um do outro. E qualquer função também desses vetores, né? Isso. Porque a função só, que se era independente, só vai ficar mais independente, em algum sentido. Você pode até ganhar independência via uma função, né? Mas, então, só melhora, digamos assim. Então tá. Então agora a gente vamos usar esse teorema para analisar a busca em profundidade. Eu vou escrever a busca em profundidade um pouquinho diferente do que eu escrevi da outra vez, para condizer melhor com esse teorema. Da outra vez eu escrevi... eu vou escrever, talvez até o Jefferson reconheça mais essa busca em profundidade que eu vou escrever agora. Assim, um outro fato da vida que me gerou trauma é que poucas coisas são tão legais para você pensar em certos problemas do que ter um algoritmo por trás, como a gente tem aqui, né? E poucas coisas elementares são tão difíceis, às vezes, de formular quanto o que o algoritmo está fazendo. Assim. Quer dizer, a mistura entre algoritmo e probabilidade é uma coisa complicada, às vezes, para você escrever direitinho. É complicada por causa de coisas do tipo desse teorema aí. Então, como é que é a busca em profundidade? A busca em profundidade, a gente vai pensar o seguinte, a gente vai começar com um conjunto de vértices vistos, que é o vazio. E conjunto de vértices em aberto, repara que até a letra mudou, né? Virou uma letra caligráfica. É o cara vazio aqui. Bom, aqui eu estou desenhando a árvore toda, mas talvez eu não devesse. Sim, aqui é uma lista ordenada, né? Agora, como é que é a iteração do problema aqui? Se o AT não tiver ninguém, não faça nada. Pare. Se não, o que você vai fazer? Você vai tomar o... Lembra que a T é uma certa lista, tem um bando de gente aqui e tem um elemento aqui no final, que é o RT. É uma pilha, na verdade, né, no linguajar de computação. E esse vértice vai ser muito importante para a gente. A gente vai fazer o seguinte. Vai ver o conjunto F1, FK, que são os filhos de RT. E aí a gente vai fazer duas coisas. A primeira é remova RT de AT. Bom, 3 na verdade. Adicione RT ao conjunto... Bom, ao conjunto... Deixa eu escrever isso um pouquinho melhor aqui. Aqui vão ter uns certos elementos V1, VK, VL-1, RT. E então vão ser duas coisas mesmo, do jeito que eu vou escrever agora. Então eu vou dizer que AT mais 1 é igual a AT é igual a V1, VL, F1, FK
E eu vou dizer que eu adicionei, aqui estão na ordem lexicográfica invertida, para manter como eu estava fazendo as coisas antes. Ou seja, eu quero que esteja aqui no final o cara que eu quero ver primeiro. E aí o ET mais 1 é o ET união o vértice RT. Tá certo? E agora a gente vai tentar a gente vai estudar o problema de... Bom, deixa eu fazer a seguinte afirmação. Bom, afirmação aqui. É que a sequência tá, bom, eu vou fazer a afirmação mais informalmente, depois de dizer formalmente o que eu quero falar, senão fica meio incompreensível. Oi. Não, aqui é RT mesmo. Eu quero que esse cara seja diferente dos outros. Que esse cara, eu quero que ele tenha um nome especial aqui. Eu digo, tem o RT no final e tem os outros vértices que no momento não me importam muito quem são. E aí eu vou adicionar os filhos. Só para lembrar aqui, né, o número de filhos, vou botar isso aqui logo. O número de filhos do RT é o N do RT. Tá certo? E então a gente vai ter aqui o AT mais 1, ET mais 1, a gente vai fazer... Então o que está sendo feito, né? A gente está tirando o RT da lista aberta e passando para a lista do que já foi examinado. E além disso, a gente está adicionando os filhos do RT à lista aberta. Então são duas coisas. Né? Que é o RT passou do AT o RT passou do aberto para o examinado e você adicionou os filhos à lista do que vai ser examinado. Certo? Ok. Tudo que dava atrás ali ainda não foi examinado. Isso. Então vamos pensar aqui, vamos pensar algumas coisas antes de eu escrever a afirmação, porque eu acho que isso ajuda um pouquinho. Isso, exatamente. Isso é importante. Quer dizer, eu não mencionei isso antes, mas eu estou escrevendo uma busca em profundidade que é diferente da que eu escrevi antes. Aqui eu não escrevo explicitamente esses passos em que eu subo na árvore. Isso está meio que acontecendo. Como é que é? Bom, se a gente olhar para essa árvore aqui, né? Oh, peraí, deixa eu botar uma outra árvore um pouquinho mais fácil aqui. Tá certo? Importante, Conrado, importante. Essa busca que eu estou fazendo, ela começa sem ter examinado ninguém, né? Começa daqui. Aí eu declaro esse cara examinado. Esse aqui vai ser o meu R0, de fato. Sempre o R0 é o cara lá de cima. Certo? Aí eu vou adicionar esse cara. Aí eu vou adicionar esse. Quer adicionar disso? Eu vou examinar esse cara, vou examinar esse. E aí depois eu vou passar direto para esse aqui. Isso é uma diferença importante do que a gente tem antes. Bom, então R0 é igual ao vazio. Naquela árvore ali, o R1 vai ser o 0. Né? Vamos botar aqui, o A1 vai ser o 0, 1, 2, exatamente. Na verdade, 2, 1, 0, porque eu falei para botar na ordem lexicográfica invertida. Né? Agora o R1 vai ser 0 e o A2 vai ser 2, 1, 0, 1, 0, 0. O R2 vai ser o 0, 0 e o A3 só vai perder um cara, né? O R3 vai ser o 0, 1 e aí eu vou ganhar um cara e perder o outro, né? Então vou botar aqui R4 igual a 0, 1, 0,
5 é igual a 2, 1. Aí eu finalmente cheguei a esse vértice aqui, né? Eu finalmente acabei de examinar aqui e essa é a diferença que eu já estava apontando. Ao invés, na descrição que eu dei antes, você ia meio que voltando um por um aqui, até para chegar aqui. É voltar a raiz e descer. Mas aqui a gente pulou direto para esse cara. Aí agora o R5 é o 1. E o A6 vai ser o 2 só. O R6 vai ser o 2. E o A7 vai ser vazio. E aí parou. E a gente explorou a árvore toda. Agora, vamos aqui nesse exemplo já dá para observar o ponto fundamental que vai acontecer. A gente vai eu vou fazer uma afirmação aqui primeiro, que eu acho que é intuitivo, de fato, eu acho tão intuitivo que eu não vou provar, mas talvez vocês se traumatizem também. É o seguinte, a árvore é infinita, vamos botar a árvore é finita, se somente se existe um T tal que o AT é vazio. Se a árvore é finita, em algum momento você não vai ter mais vértices para explorar. Cada vértice você só vê uma vez, né, no conjunto aberto. Se ele sai do conjunto aberto, ele não volta mais. E, por outro lado, se o conjunto aberto nunca... se a árvore é infinita, com certeza você sempre vai ter mais gente para explorar. Você não vai acabar. Tá certo? Agora, a outra afirmação, que é menos óbvia, quer dizer, essa aqui é 1. Essa aqui eu não vou provar. A segunda afirmação, ela também não é difícil. O tamanho da lista AT, o que acontece com a lista em cada passo aqui? Você tira um sujeito e você adiciona os filhos dele. O sujeito que você tira é exatamente o RT, para gerar AT mais 1, você tira o RT. Né? Então a lista AT vai ser essa soma aqui. Vai ser, bom, você começa com 1 no tempo 0. Isso aqui é para t maior ou igual a 1. Soma de igual a 0 até t menos 1 do número de filhos do RI menos 1. Vamos ver se isso aqui é... Bom, no tempo 0 você tem um cara. Você tem um cara aqui. Aí para passar do 0 por 1, o que você faz? Você tira 1 e bota o número de filhos. Então essa é a explicação. Agora, ao ponto menos óbvio é que isso daqui... E esse é uma soma ID. E esse é o ponto fundamental da gente aqui. Que essas variáveis são independentes. Ou melhor dizendo, deixa eu dizer isso aqui. Explicando melhor, isso aqui não está muito preciso. Que não é uma soma ID porque tem algum momento que separa, né? Então, uma soma ID, exceto que você para no primeiro momento que a soma ID chega a 0. Então, como é que se escreve isso melhor? Se escreve o seguinte. Isso, ó. A sequência de variáveis aleatórias AT... Bom, isso também é uma diferença que está ali em cima. Indo de t igual a 0 até infinito. Repara que, assim, pela construção do algoritmo, em princípio, eu não estou dizendo nada que diga o número finito de passa aqui. Eu estou imaginando que se eu chego ao vazio, eu fico no vazio para sempre. Então, se eu chego em 0, eu fico em 0 para sempre. Ela é igual, em distribuição, a uma sequência desse tipo aqui. 1 mais i igual a 1 até t i igual a 0 até t menos 1 mínimo tal de ni, t indo de 0 até infinito. Eu vou explicar o que é tal, onde o tal... Bom, onde a sequência ni é id... Bom, desculpa, ni menos 1. Aqui. É id com distribuição n e tal é o ínfimo dos t's, tal que a soma de igual a 0, bom, ínfimo dos s's, para dizer,
Tá, ok. 1 mais a soma de i igual a 0 até S de ni menos 1 é 0. E... Bom, aqui tem um parênteses que eu esqueci de fechar. E bom, eu acho que já deve ter ficado claro de onde vem essa propriedade. É exatamente aquele teorema 2 que eu enunciei ali. Né? Do seu ponto, se você vai percorrendo a árvore localmente, né, as únicas coisas que você se permite saber são essas perguntas. Quantos filhos fulano tem? Né? Para os vértices que você já viu. Então você não sabe nada sobre os vértices que você não viu. Você não examinou, né? O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, se você olha para o que acontece no algoritmo até o tempo t, isso é independente do valor de nRT. Né? Ou seja, na passagem do tempo t para o tempo t mais 1, você examina o RT. A partir daí você sabe quantos filhos ele tem. Mas antes disso você não sabe. De fato, não sabe no sentido mais forte possível. O valor de nRT é independente de todo o seu progresso até então. E aí, uma vez que você tem isso, você está simplesmente dizendo, bom, como é que, se você tem os valores do tamanho do AT, né, da pilha que eu falei, tamanho da pilha no tempo t igual a 0, t igual a 1 até um certo t grande, no tempo t mais 1, ou você já chegou ao 0 e você fica lá, ou então você vai, como é que se diz? Ou você já chegou no 0 e fica lá, ou então você não chegou no 0 e aí você vai ganhar um termo desses aqui. Isso não é tão óbvio de se provar que para usar aquele teorema você tem que definir quem são os conjuntos S. Tá certo? E aí você tem que usar uma coisa que não é muito óbvia, mas é o seguinte, olha só. Bom, o conjunto S0 vai ser simplesmente vazio. Tá certo? O próximo S vai ser... Bom, os S vão ser os ETs, os STs vão ser os ETs aqui. E aí eu quero dizer o seguinte, se você souber quem são os conjuntos ET e quantos filhos cada elemento do ET tem, você consegue reconstruir perfeitamente os ATs. Quero dizer o seguinte, o processo até o tempo t ele é definido pelos valores de ET, e pelos conjuntos ET e pelos números de filhos dos elementos em ET. Isso é claro, não? Mas não é óbvio, né? Quer dizer, você tem que pensar um pouquinho. Que está dizendo, mas o AT tem um monte de gente que você ainda não examinou, isso aqui não está em ET, né? Repara, né? No passo 0 aqui não tinha vértice examinado nenhum, né? A parte só tem um vértice examinado, e eu estou dizendo aqui, bom, então você tem que saber, como é que você sabe o tamanho da fila? Mas isso você sabe, né? Bom, não sei, agora eu estou enrolando aqui, então é melhor parar de enrolar. Eu estou dizendo o seguinte, olha só, você sabe que o conjunto E0 é vazio, isso é dado. Agora você sabe que o conjunto E1 vai ter esse cara aqui. Se eu te digo qual é o valor de N1, você sabe exatamente quem está na pilha aqui, né? O valor de N1 sendo 3 resultou nisso aqui. Se fosse 4, ia ter mais gente. Se fosse 0, a pilha ia estar vazia. Por aí vai. Aí agora você vai consultar o primeiro cara aqui, se ainda tiver alguém para consultar.
Esse cara vai passar, no tempo seguinte, ele passa a ser um vértice examinado, né? Se eu escrever isso aqui, E1 é igual a vazio. Vazio não, a sequência vazia. E2 é igual a vazio e o zero. Isso. Sabendo esses vértices aqui dentro e o número de filhos que cada um tem, você sabe qual é o estado da pilha aqui. Que você sabia antes, né? É uma indução que você faz para provar isso. Você sabia o estado antes. Aí você sabe que você vai tirar esse cara que está aqui, no início. Quem você vai botar? Bom, depende de quantos filhos ele tem, só disso. Para você recuperar uma vez, só precisa saber O N0. Isso, você só precisa saber o N do R. Para saber o AT mais 1, você só precisa saber o NRT e o AT. Certo. É isso. Esse é o resultado. Então, o que isso diz em particular? Diz isso aqui. Diz isso aqui. Bom, qual é a prova do 3 que eu vou mais esboçado que fazer? A gente vai dizer o seguinte, olha só. Para todo T, a gente tem que o AT é função de E0, ET e de NRI para I menor ou igual a T menos 1. Desculpa, é função de até ET menos 1. Isso que a gente estava dizendo, né? Se você sabe quem são os vértices examinados até o tempo T menos 1. E agora pergunta quem era, né, quantos filhos tem o cara, o RT menos 1, você vai descobrir quem é o AT. Isso aqui, então, a prova seria indução. Tá, isso aqui seria a parte 1 da prova. Pelo teorema 2, isso aqui eu estou dizendo como se fosse uma coisa simples, mas não é tão simples. Bom, tá, observe que a sequência ET satisfaz a condição do teorema 2. A condição sobre os STs do teorema 2. Que é aquela condição do tipo, bom, onde você toma, quem são as variáveis, a sequência xn daquele caso, uma sequência id, é exatamente a sequência dos valores, do número de filhos de todo mundo. Tudo bem, aqui era indexado pelos naturais, aqui é indexado por sequências finitas de naturais, mas são dois conjuntos sendo numeráveis, então vocês não vão brigar comigo. Tá certo? E além disso eu tenho esse resultado que diz que o ET é igual ao conjunto de vértices R1, R0 até RT menos 1. Não, perdão, aqui é o... É o quê? É função do E0 até o ET... Não, é isso aqui, desculpe. RI, I menor ou igual a T menos 1. É isso? Isso, é exatamente isso. Então, eu estou só dizendo aqui... Bom, a conclusão que eu quero chegar é a seguinte. Que... sim, e aqui eu quero dizer... Aqui faltou de observar uma coisa aqui que é importante também. Que o RT é função dessas mesmas coisas. Bom, é porque ele é função de AT, na verdade, né?
Então ele é função a conclusão é o seguinte, que o valor de nRT é independente da sequência EI de igual a 0 até t. Que é exatamente o que a gente precisa para completar a prova. Isso está claro, não? E aí, por causa daquela propriedade de tomar função, né, se é independente antes de tomar função, tem que ser independente depois também. nRT é independente da sequência AI, o tamanho da pilha, né? T, isso, exatamente. Isso está claro? Eu estou fazendo mais um esboço de prova do que uma prova, né? Mas é importante entender os elementos aqui para o esboço estar completo. Bom, não sei se faz sentido dizer que o esboço está completo. Se estivesse completo, era prova. Mas eu vou fingir que faz sentido, eu vou dizer o seguinte, olha só. Eu estou mostrando como é que você reduz esse problema que a gente tem aqui em mãos para o teorema 2 lá. Então, para eu aplicar o teorema 2, você tem que dizer quem são os conjuntos S. E eu estou dizendo que os conjuntos S, na verdade, são esses ETs aqui. O que eu preciso para isso? Eu preciso saber que para determinar quem é zero, se é zero é igual a um certo conjunto, é 1 é um certo conjunto, é t é um certo conjunto, eu só preciso olhar para os valores das variáveis correspondentes ao que está lá dentro. Aquela propriedade de tempo de parada, né? Quer dizer, que seria um conjunto de paradas, sei lá como é que se chama isso. E aí eu estou dizendo que de fato é. Bom, para determinar o ET, eu preciso saber quem é o AT-1 ou o RT-1. Né? Mas o AT-1 ele é função dos S que vieram antes. E dos valores de N correspondentes, dos números de filhos correspondentes. E o RT-1 ele é função do AT-1, é o último elemento do AT-1. Então isso está bem. Então, na verdade, eu estou dizendo que toda a informação que eu preciso está contida nos conjuntos ETs e no número de filhos que cada elemento dos ETs tem. Isso, grosso modo, é a condição do teorema 2. E aí, o que ela diz? Ela diz que toda vez que eu consultar o valor de uma variável aleatória fora desses conjuntos ETs, eu vou ter uma coisa que é independente do que eu já vi até agora. Então, a conclusão, que se dá um pouquinho mais de trabalho para escrever, é que toda vez que eu consultar o valor de nRT, o RT é um vértice novo, que eu ainda não adicionei, né? Isso vai ser independente do que eu já vi até agora. E aí, como esse vetor de baixo é função do de cima, essa independência se preserva aqui. Quer dizer, isso é independente, está quase certo o que eu estou falando aqui, mas é certo que eu não estou dizendo o que acontece se eu tenho um conjunto vazio aqui, uma pilha vazia, porque aí não vai ter RT nenhum. Tá certo? Mas aí isso eu vou deixar sem resolver. O problema é sem resolver. Dizer no sentido, bom, o que você tem que fazer é basicamente dizer, pega o evento em que o AT é diferente de vazio, né, que a pilha ainda tem gente. Então, nesse caso, você vai adicionar um termo, uma soma aqui, que ele se comporta como uma variável independente de tudo que você já viu até agora. Se a pilha for vazia, você parou, mas aí o ponto é justamente que você está reproduzindo a distribuição dessa sequência aqui. Isso eu acho, bom, provavelmente vou botar isso na lista de exercício, ou botar isso em pedaços na lista de exercício. É mais um momento do curso, eu não sei porque isso ocorre tantas vezes nesse curso específico, mas que eu acho que vale a pena pensar, vale mais a pena pensar sozinho do que do professor mostrar, é a conta que tem que fazer. Eu já fiz algumas dessas, então essa eu vou me dar o direito de não fazer. Mas aí deixa eu terminar muito rapidamente a prova de que o processo supercrítico sobrevive com probabilidade positiva. Né? Agora eu estou olhando aqui, olha só. Para o processo sobreviver para sempre, é a mesma coisa que essas somas serem sempre maiores do que zero, né? Somas de variáveis e IDs. Bom, tudo bem, eu estou parando as somas quando elas atingem zero, mas tudo bem, né? Bom, eu posso perguntar, qual é a probabilidade dessas somas? Eu continuo o processo para sempre e pergunto, qual é a probabilidade de algum dia você estar abaixo de zero? O que resolve tudo? Resolve o fato que essas variáveis são I e D, essas NI menos 1, que o primeiro momento delas aqui é finito e que a média é negativa, positiva, né?
que a média de uma dessas é maior do que 1. Da NI é maior do que 1. Então a média da NI menos 1 é maior do que 0. Então a gente voltou àquele primeiro teorema da aula, né? O teorema que dizia que você tem uma soma de variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas, com média positiva. Tem uma probabilidade positiva dessa soma nunca descer. Nunca descer, não quer dizer, nunca começando com 1, né? Tem a probabilidade de baixar de 0, a probabilidade de nunca baixar para abaixo de 0 é positiva. Então é essa a solução, e a solução é meio complicada, na verdade. Se a gente só fosse fazer processo de ramificação no curso, tinha soluções mais simples para dar. E eu vou botar essas soluções na lista. Mas a grande vantagem dela é que ela se generaliza para o grafo aleatório, para o GNP. E generaliza no sentido bem preciso, assim. A gente vai ver isso na aula que vem. Então, só para dar uma ideia, como é que é? Se a gente vai no GNP, a gente vai fazer a mesma busca aqui. Exceto que você vai tomar o cuidado de pegar não os filhos do RT, mas os vizinhos não examinados. O que quer dizer isso, né? Quer dizer, por exemplo, no GNP você começa num cara, aí você quer saber como é que é a componente conexa dele, quem ele se conecta, né? Existe busca em profundidade num grafo, acha isso para você, a quem ele se conecta, quem ele está conectado. Mas como é que você faz? Você primeiro vê os vizinhos. Aí você vem num dos vizinhos e quero continuar explorando a partir daqui. Bom, mas agora pode ser que quando eu vou, aí eu acho esse cara, pode ser que chegando aqui eu encontro uma outra aresta nessa direção, né? O grafo aleatório nada garante que é uma árvore, então poderia ter outras arestas aqui. Mas eu não quero ver essas arestas de novo, eu só quero encontrar cada cara uma vez, para garantir que eu estou vendo os vértices uma vez. Então eu vou ignorar todas as possibilidades de conexão entre caras que eu já examinei. Certo? Por isso são os vizinhos não examinados, né? De resto, o processo é igual. E como é que vai ser o processo, né? Deixa eu dizer muito rapidamente como é que é isso. Bom, lembra, no GNP você tem um vértice qualquer, ele tem n-1 vizinhos em potencial, né? Todos os outros vértices do grafo, e a cada um ele está conectado com uma probabilidade P, que a gente vai tomar como sendo lambda sobre n, lambda constante. Então o número de vizinhos de V no GNP é uma variável aleatória binomial com parâmetros n-1 e lambda sobre n. A gente sabe que binomial, quando o Pzinho da binomial é pequeno e isso aqui multiplicado por isso dá uma constante, isso é basicamente uma Poisson. E a gente vai ter um teorema preciso de aproximação. A Poisson teria a média que é lambda n-1 sobre n. Mas isso é basicamente lambda. A gente vai ver que isso é Poisson com parâmetro lambda. Aí a gente vai continuar, né? Agora vai ter um vértice lá que a gente vai continuar. O número de vizinhos não examinados de W, né? Por exemplo, W é esse vértice aqui. Ele vai ser uma outra binomial, né? Vai ser uma binomial N, e aí eu tenho que tirar, ao invés de ter n-1 vizinhos potenciais, eu tenho n menos o número de coisas que eu já examinei. Que vai ser o tamanho da fila, o tamanho do conjunto examinado aqui. Só que, tipicamente, num passo, né? Quantos vizinhos você espera ver na média? Lambda, né? Então, isso é uma constante. Num passo, isso daqui faz pouquíssima diferença. Eu estou dizendo, se você perguntar... Bom, tudo bem, você tem que se preocupar com o fato de que o V e o W podem ter vizinhos em comum. A probabilidade disso acontecer é muito pequena. No fundo, eu estou falando isso. Então, isso daqui vai ser parecido com uma Poisson também. Não vai mais. Mas o que vai acontecer? A gente vai provar o seguinte, que por um número de passos grande, tipo n elevado a 1/3, vou dizer assim, esses dois processos são a mesma coisa. Quer dizer, o processo de ramificação com Poisson lambda são quase a mesma coisa, né? O processo de ramificação com Poisson lambda e esse processo de achar componente no GNP, eles podem ser acoplados de modo a coincidirem com uma probabilidade alta, probabilidade perto de 1. O GNP é finito, então nada vai funcionar exatamente nele. Tem sempre uma probabilidade pequena das coisas darem errado. Pequeno para a gente, o que importa é ir para 0. Então, com a probabilidade indo para 0, o acoplamento dá errado, com a probabilidade quase 1, o acoplamento dá certo. E você vê, por um número grande de passos, a mesma árvore. E aí vai ter duas chances, né? Ou o processo de Poisson ele vai se extinguir, e aí também significa que o V está numa componente pequena, né? Ou o processo de Poisson continuaria para sempre, por ele vai para o infinito, não volta mais.
No grafo aleatório isso não pode acontecer, porque tem N vértices, né? Tem que acabar em algum lugar. Mas aí o que a gente vai provar é o seguinte, se você tem um vértice, isso vai ser um dos passos fundamentais. Essa é a componente dele, né? Se a componente dele tiver mais do que uma certa constante vezes log N vértices, e você tem um outro vértice cuja componente tem mais do que C log N, essas duas componentes são iguais, elas estão juntas. Só tem uma componente com tamanho maior do que isso. Então, o fato de eu encontrar duas componentes grandes quer dizer que, na verdade, eu encontrei dois vértices que estão na mesma componente. Um menos Ozinho de 1. Sempre 1 menos alguma coisa pequena que vai para zero quando a gente vai para infinito. E aí, o que vai acontecer? Então, eu vou dizer o seguinte, olha só, na verdade, pensando ao contrário, é o seguinte, eu estou preocupado em saber qual é o tamanho da maior componente do grafo. Vamos dizer, no caso, lambda maior do que 1, que é o caso que seria o supercrítico. Tá? Então, saber o tamanho da componente, em princípio, é meio complicado. O evento, eu estou numa componente grande e você está na componente grande, em princípio, são eventos muito correlacionados. Né? Até pelo tamanho da componente. A gente vai trocar esse evento, vai dizer o seguinte, olha só, basta eu perguntar se eu estou numa componente de tamanho C log N, ou maior, e você está numa componente C log N ou maior. Para todos os propósitos, isso é essencialmente a mesma pergunta. E essa pergunta ela é local. Em que sentido? Se eu só examino a componente até ver C log N vértices e faço a mesma coisa, você faz a mesma coisa, provavelmente as nossas componentes até esse ponto são disjuntas. Então, e as coisas vão se comportar como se fossem independentes uma da outra. Então, você substitui essa questão no global de se você está na mesma componente que eu, para uma questão local, a minha componente é grande ou não, e grande é uma coisa pequena comparada ao tamanho do grafo, então, que quase preserva a independência. E aí, então, o que vai acontecer? A probabilidade de eu estar numa componente grande é basicamente a probabilidade do processo de ramificação com que eu acoplei explodir. E aí o que vai acontecer é que o número de vértices em componentes grandes são basicamente N vezes essa probabilidade. E a gente vai provar que como não tem duas componentes grandes, na verdade tem uma componente que é linear, né, tem um tamanho que é uma constante vezes N vértices, e as outras componentes todas têm no máximo esse tamanho, senão elas estariam unidas a gigantes. Então é um negócio bem bonitinho, de fato a gente tem até controle sobre essa constante. No caso subcrítico é mais fácil, na verdade, quando o lambda é menor do que 1, por exemplo, é bem fácil. Porque a gente pode... Tudo bem, a gente não tem um acoplamento perfeito com a Poisson, né? Mas a gente tem cotas. Aquela ideia do processo de ramificação, que em cada passo você tem um número de filhos que é exponencialmente menor do que antes, né, em média, ela continua valendo aqui. Porque, na verdade, esse processo ele ramifica menos que o processo de ramificação, né? Você está meio que perdendo vizinhos em potencial cada vez que você vai explorando o grafo. Então, o caso subcrítico é mais fácil. O caso lambda igual a 1, que seria o caso crítico, né, a Poisson 1 aqui, é o mais complicado de todos. De fato, ele é super complicado. E a gente vai falar um pouco dele e alguém vai apresentar o artigo. Então, por hoje é só.